E começando mais um podcast Fala Comigo Direito, acho que o 6º episódio, se eu não me engano, e dessa vez vamos trazer uma autoridade policial. Maiúsculo, né? Eu acho que a doutora Fabiana vai ter que pegar leve nas perguntas, porque é chefe da doutora. Nossa, chefão, é o Doc. E ele é vingativo. É o Silvio Santos, é o nosso Silvio Santos. Ele é vingativo, mas é uma excelente pessoa, é nosso amigo, doutor Douglas Dias Torres. Satisfação tê-lo no nosso podcast. Boa noite, doutor Eduardo, doutora Fabiana. É um prazer, muito obrigado pelo convite, uma honra. O doutor Eduardo é meu amigo de longa data aí. É um grande amigo, inclusive, por isso que eu aceitei estar aqui hoje com ele e queria pedir para ele falar comigo direito, né? Senão... Quem acha que vai ter que falar é você, Fabiana, porque assim, ele vai pegar pesado. E ele sabe muito, né, da polícia, então só dele compartilhar a experiência com a gente aqui já vai ser uma aula. Realmente assim, a verdade, assim, não é porque ele está na minha frente, mas tudo que eu sou hoje na polícia eu devo a ele. Foi a pessoa que me deu chance, que me resgatou e me deu chance de mostrar meu trabalho, que me ensina a trabalhar. Ele sabe, eu não preciso puxar o saco dele, não sou puxa-saco. Ele me ensina a trabalhar, aprendo muito com ele, com a experiência dele. A gente tem uma troca muito grande e é um chefe muito bonzinho também. É muito bonzinho. Hoje o doutor tá no 46DP. No 46. É titular? Sim. Sim. E doutora Fabiana é assistente. Sim. Né? E ela não vai voltar mais? É uma licença maternidade que não termina? Não, vai voltar em breve. Acredito que até o final de agosto, como ela disse, ela volta. Apesar, eu acho que ela precisava de mais tempo para curtir a bebê, né? Mas ela quer voltar, diz que quer, né? Gosta de trabalhar, mas é recebido de braços abertos de pelúcia. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço e tô tentando conciliar, né, tudo, a bebê, a minha vida acadêmica, o trabalho na delegacia. Se Deus quiser, fim de agosto eu tô de volta. Sim. Doutor, o senhor foi delegado de polícia aqui em Guarulhos por muitos anos, né? Foi durante 10 anos. 10 anos, trabalhando no Garra, né? Trabalhei no 1º DP, trabalhei no 4º, no 7º, períodos curtos, substituindo colegas. E aí eu fui pro Garra em 2002 e permaneci até 2009, 9, 10. E foi o tempo quando o Garra absorveu a Disney, né? Então, na época, o seccional Dr. João Roque juntou as unidades. Eu trabalhei junto com o Dr. Genestretti e a gente tinha um time super grande lá e super bacana de trabalhar. Os polícias dessa época a gente conhece todos, né? A gente conhece bem. E hoje assim, quando olha para a cidade de Guarulhos, o doutor percebe que muita coisa mudou. Daquela época de 2005, 6, 7, tem polícias que ainda permanecem aqui, mas assim, teve muita mudança. Não temos mais o Garra aqui, hoje é o GOI. O GOI, se eu não me engano, tem 2 viaturas. Na época do Garra, não sei, o doutor acho que pode falar melhor, tinha umas 10, 12? Tinha 12 viaturas, eram 10 diurnas e 2 noturnas. Teve essa mudança aqui em Guarulhos, né? Sim. Essa mudança teve. Mas o doutor sente falta de Guarulhos. Eu sinto. Olha, uma coisa, essa questão do Garra é uma coisa que me deixa chateado, porque nós trabalhamos muito, nós pegamos o ápice da extorsão mediante sequestro, a gente acumulava o sequestro, fizemos vários casos, e era outra polícia, era outra forma de investigar, era diferente. Eu não preciso esconder de ninguém, mas assim, é a turma que eu tenho muito carinho e apreço, porque passamos várias coisas, várias situações graves juntos. E assim, o que eu vejo é que às vezes eu estou morando em Guarulhos, mas não trabalho aqui, mas eu acompanho. A mesma polícia que prende aqui é a que trabalhava comigo na época, né? Então, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, né? E são atuantes, né? São atuantes. Conhecem Guarulhos, né, doutor? Conhecem. Mas é o mesmo grupo. É o mesmo grupo que atua sempre. É o mais falado, é o mais. É que está em todas as operações. É o que resolve. É o que resolve, né? Inclusive, tivemos aqui a presença do Joaquim, sim, né? Sim. Doutora. O Joaquim esteve aqui
batemos um papo grande, tem 30 e poucos anos de polícia, amigo do senhor também. O Joaquim trabalhou comigo, era a equipe Garra 02. 02. Era ele, Moranguinho. E teve o seu peru também, né? E o seu Silvio. O Silvio, no Garra 02. Mas nessa época o Garra fez história realmente, né? Fez. Era abordagem pra tudo quanto era lado. Grampo telefônico, o senhor sempre trabalhou muito com grampo telefônico, né? Eu, naquela época lá, foi o início da 9296, eu peguei o know-how, consegui utilizar ela em diversos casos, eu fiz realmente durante um bom período de tempo várias interceptações e funcionava bem, para a época funcionou bem. E hoje, doutor, o senhor acha que é uma técnica de investigação que caiu no desuso? O senhor acha que a interceptação hoje não tem mais a mesma valia que tinha na época sua de Guarulhos? Eu acho que talvez hoje não tenha a mesma eficácia. E naquela época eu contava com uma coisa que, assim, não obstante eu não fazer a interceptação propriamente dita, nós tínhamos a senha, então eu conseguia monitorar a herb, ligações efetuadas e recebidas. Então, para aquele contexto da época, para dependendo do tipo de investigação, principalmente nos casos de extorsão mediante sequestro, eu tinha uma certa agilidade investigativa. E o que o senhor acha que substitui hoje a interceptação telefônica de outrora? O que o senhor acha que a gente pode de uma técnica boa de investigação? Eu acho que, olha, algumas coisas teriam que ser mudadas. Eu acho que as ferramentas investigativas são boas, mas a gente depende de muita burocracia para poder utilizá-las. Então, eu defendo uma coisa... eu sou professor também, não obstante não estar dando aula, mas assim, o que eu gosto, como eu vejo, eu acho que a autoridade policial deveria tomar algumas medidas de urgência num primeiro momento e posteriormente submeter ao judiciário, justamente para evitar entraves. Se você praticar um abuso, ocorrer um excesso, você responde por isso. Mas o que acontece? A gente na época levantava as coisas quase que em tempo real e hoje você tem alguns entraves. Então, por exemplo, a questão da herb, no caso de extorsão mediante sequestro, ajudava bastante. A gente conseguia saber onde um determinado telefone da vítima se localizava naquele momento e facilitava. Sempre facilitou e ajudou nas investigações. Mas hoje está como? Não, hoje eu tenho a interceptação, mas eu não tenho a senha. Aí eu dependo do quê? Eu dependo de representação. Representação abre vista para o MP. Para o MP dar uma opinião, para o juiz se manifestar e tudo demanda tempo. E às vezes a vida, ela não pode, aquele caso não pode esperar tanto tempo para um deslinde aí de uma ocorrência. E quais medidas o senhor acha que o delegado deveria deter em caráter imediato, numa cognição de urgência, para posteriormente submeter ao crivo do judiciário? Por exemplo? Eu acho que o mandado de busca eu concordo. A questão da senha para você monitorar ligações efetuadas e recebidas, a herb, não precisa dar o monitoramento em tempo real, mas essas ferramentas ajudam bem. O delegado tem o poder de já determinar o mandado de busca e apreensão, é isso? Isso é uma diligência por vezes imprescindível, porque o que acontece? Eu preciso agir naquele momento, como lá em Perus, lá nós temos vários casos de quadrilha Pix, de quadrilha cativeiros lá, né? De Tinder, e às vezes o que acontece? Na dúvida a gente deixa de agir, porque depende do quê? Depende de um mandado judicial. E pro advogado demora um pouco às vezes para sair algumas coisas, um liminar, por exemplo, demora. Para a polícia é o mesmo processo de demora? Esse negócio de pedir, abrir vista para o MP, o juiz analisar. Talvez, no caso do advogado, eu vou lá e despacho. Quando eu vejo que eu vou despacho, eu chamo a atenção do juiz para aquela situação. No caso da autoridade policial, não tem essa facilidade? Não, por vezes demora também. Outra coisa que eu queria colocar, aproveitando, né, a gente está conversando, eu sei que a modernidade ajuda, né, o inquérito eletrônico, o processo judicial, mas uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, quando eu trabalhei em Guarulhos, eu pegava o inquérito, ia no fórum, e eu conseguia explicar para o juiz, conseguia explicar para o promotor, era uma outra convivência. Hoje está tudo muito frio, né? Nem sempre você consegue escrever as coisas da forma como você gostaria, e vai aquela mensagem, simplesmente aquilo para o fórum, eu acho que quebrou um pouco a pessoalidade, né? Na própria delegacia hoje, o sistema que está sendo implantado é todo virtual.
Então, eu acho que daqui a pouco eu vou ficar numa sala, o investigador vai ficar na outra, o escrivão na outra, o fórum vai estar em outro prédio, ninguém mais vai conversar. Eu acho que é ruim. Principalmente em medidas de urgência, que demandam uma concessão imediata. Eu acho que essa falta de pessoalidade com o Poder Judiciário acaba causando um entrave tão grande que, por vezes, a gente deixa de agir. É o que o doutor falou, a gente deixa de agir porque sabe que não haverá tempo suficiente de toda essa demanda, né? Ajuizar um mandado de busca, aguardar a manifestação do MP, do juiz, voltar pra gente, né? Eu tive um caso, sem querer me alongar nesse assunto, esses dias, de um taxista não, de um Uber, e ele desapareceu, foi feito um boletim de ocorrência de desaparecimento e houve toda uma série de dificuldades. Eu não consegui, dificuldade de acessar a conta, de movimentação bancária, o telefone estava com ele, não conseguia monitorar a herb. Então a gente dependeu de falar com o pessoal do DH, o pessoal do antissequestro, teve todo um apoio, mas assim, demorou muito até a gente ter uma, vamos dizer que uma resposta mais efetiva. E a vítima apareceu morta. Então Nossa. a gente não sabe, às vezes se tivesse uma medida mais de urgência, eficaz, que proporcionasse, a gente não precisava ser o local exato, mas onde procurar, isso facilitasse. Onde começar, né? Onde começar. Onde começar. Eu percebo que muitas vezes as coisas... o meio digital, ele é ágil e ao mesmo tempo ele tira a pessoalidade. Sim. E ter que explicar, às vezes, um caso no papel é diferente de falar direto com o juiz, com o Ministério Público e trazer o assunto ali de uma forma mais... um sentimento, né? E o calor do momento, quem está na frente da ocorrência, à frente da ocorrência, consegue passar de uma forma muito mais pessoal, muito mais real, mais próxima da realidade do que um pedaço de papel, né, doutor? Não, com certeza. E hoje, doutor, vamos falar um pouquinho de política. E hoje, como que está a gestão do novo governador para os policiais? O que eu vejo é que teve um aumento salarial. Nós temos um secretário que é oriundo da carreira policial, militar, e agora é difícil dizer. Eu acho que até aqui está indo, vamos dizer que a contento, com uma única ressalva, que é aquela questão do TC, que eu acho que é o instrumento que só a Polícia Civil que deve fazer, até porque eu passei pelo primeiro projeto piloto do termo circunstanciado, eu estava no plantão no primeiro DP de Guarulhos. E assim, não deu certo, porque a função principal da Polícia Militar é diversa da função principal da Polícia Civil. Mas é momento político, né? Mas acho que já foi meio que... já parou com essa onda de... Não, tem um grupo de Não, que estudos, tá em andamento eu acho ainda. que foi prorrogado um período, mas eu acho que esse grupo de estudo até era meio, vamos dizer, não era necessário, bastava perguntar para mim que eu ia dar uma opinião, até porque eu vivenciei aquilo na época, né? Sim. E o que o senhor, qual que é a experiência que o senhor teve da época desse projeto piloto? A O que o experiência senhor viu? O que acontece? O policial militar, ele tem uma formação distinta do policial civil. Sim. Então, por exemplo, eu cheguei... tinha um TC de dano culposo. Certo. Então, Nossa. de TC não criminal. E o que aconteceu? Isso tudo começou a chegar no fórum, Desaguar. desaguar e volta para a delegacia. Então, foram 2 trabalhos. Então, uma coisa que era feita para agilizar, na verdade, Para dar celeridade, né? ela virou um problema. Mas se nós pegarmos até a própria Constituição deixa clara as funções, né? Tanto da Polícia Militar, como da Polícia Civil, da Polícia Judiciária. Eu acho que esse é um projeto que ele é inconstitucional. Minha opinião, pessoal. Ele pode até prosperar, mas isso aqui, numa ação no Supremo, você deve derrubar um negócio desse. Porque beira a loucura. Os operadores do direito, eles acabam perdendo a mão do TC, por exemplo, né? Ou os delegados de polícia que têm essa prerrogativa, de elaborar um TC bem elaborado, né? Um termo circunstanciado bem elaborado, e a PM ela não tem essa capacidade, doutor. Ela não tem essa formação, a formação na direito. De tipificar a ocorrência, né, doutor? Como que o senhor via isso naquela época? A tipificação das ocorrências pela PM nesse projeto piloto? O que acontecia era assim, era diversos fatos que não eram atípicos
e Virava era um lavrado TC. o TC e aí vinha para a delegacia... Então, consertar. Vamos dizer Subia assim, quadrado, vinha pra delegacia arredondar. Isso. e isso virou uma grande massa de trabalho lá, e eram 2 trabalhos. Então, se a ideia era tirar o policial ou desafogar o plantão, na verdade você sobrecarregou aquelas E unidades. quanto tempo né? durou esse projeto piloto? Quanto tempo teve de duração eu isso? não me recordo agora, doutora. Mas Assim, eu participei do Guarulhos, Itaquera e São olha, José do Rio que Preto. são bastante. Foi 2002, 2003. Sim. E já naquela época não deu certo. Não. Eu acho que depois caiu em desuso. Aí na época o secretário Ferreira Pinto, em 2010, parece que revogou a portaria. E o policial militar, assim, pelo menos os que eu conheço, eles não têm vontade de fazer TC, eles gostam de fazer patrulhamento, Sim, eles querem sim. andar de viatura, abordar, é outra função. É a Ele polícia fez ostensiva. concurso para essa função. Não, e o TC é um ato de polícia judiciária, não deixa de ser, ele é substitutivo do auto de prisão em flagrante naquelas infrações que são consideradas de menor potencial ofensivo. Então não tem como tirar isso da polícia judiciária e atribuir isso a uma polícia ostensiva. Aí que eu acho que eu concordo, eu acho que é aí que reside a inconstitucionalidade, né? Você vai tirar uma atribuição que é um ato de polícia judiciária, um instrumento de formalização de uma infração, né, de uma infração em flagrante, né, só que é de menor potencial ofensivo pela Lei 9.099 e passar para a Polícia Militar. Acho que até para os advogados criminalistas isso vai ser um prato cheio para Eu acho, para poder anular o processo inteiro. É. Eu penso isso. Mas assim, eu acompanho a polícia há muitos anos, e eu percebo assim, né, que eu nunca sei te dizer se o secretário ser polícia é bom, se ele ser promotor de justiça é bom, porque tivemos secretários que foi promotor de justiça. Eu não sei o que é melhor para a polícia ter na sua direção. Se é um político, se é alguém de carreira do MP, ou se é alguém de carreira da própria polícia. Quando eu olho essa questão do secretário ser policial militar, quando vem com uma ideia dessa da polícia militar fazer TC, parece que é uma briga de ego, né? É uma briga de poder. Ele quer trazer para ele algo que já é da Polícia Civil. O que eu tenho, o que a gente vê é assim, é lógico. Se eu sou delegado e virar secretário, é lógico que É natural, né? é natural. Eu acho que o secretário é bem intencionado, mas nessa questão jurídica quanto ao TC, eu acho que isso aí é instrumento investigativo próprio de atribuição das polícias judiciárias. Uhum. Sim. O doutor tem muito tempo de experiência, então ele consegue falar com muita propriedade, né, Fabiana? Sim, com certeza. A respeito desse assunto. E eu vejo que os operadores de direito pouco fazem, e aí eu não estou falando só de delegado, eu estou falando também até dos advogados, pouco fazem para tentar dialogar, às vezes, com o governo, ou dialogar com o secretário, por exemplo, para poder dizer, olha, esse é um outro ponto de vista, né? Porque ele senta na cadeira só com uma visão. É normal? É normal, mas faz um diálogo com a sociedade. E, aliás, com os operadores de direito, que eu não vejo isso. E doutora, pegando o gancho que o doutor Eduardo mencionou, o senhor fez recentemente o curso superior de polícia, né? Sim. E o que o senhor acha em questão do diálogo, em questão da modernização, em questão de gestão de pessoal, de materiais, o que o senhor acha que esse curso pôde proporcionar ao senhor em termos de conhecimento? O que o senhor acha que o senhor pode fazer pela polícia quando se tornar um delegado de classe especial? Olha, essa pergunta é muito legal, porque eu nem sabia o que era CSP, e aí, né, depois que eu fui para a capital, conheci algumas outras pessoas, outros delegados, tudo, aí você fala assim, gente, é isso, precisa disso, e assim, curso superior de polícia para delegado de polícia, ele forma o gestor. Quem vai dirigir é a polícia, né? A polícia judiciária dirigida por delegado de polícia de carreira. E eu fiquei surpreso, porque quando a gente fala polícia, às vezes você fala assim, poxa, me surpreendeu positivamente em todos os sentidos. Tanto na qualidade do curso, dos professores, a viagem que nós fizemos para ter experiência no exterior, da forma de atuar da polícia americana em Los Angeles. E assim, a opinião que eu tenho hoje a respeito da melhoria da Polícia Civil, não com relação a, vamos dizer que precisamos tirar os mais antigos, mas tem que ter uma renovação, tem que ter uma aplicação da forma de gestão, de uma forma de gestão mais moderna,
na aquisição de equipamentos, na gestão, na contratação de pessoal, na manutenção do prédio, na forma de gerir, né? Eu tive aula com um professor e falava, ok, vocês esquecem, não é mais aquela coisa, vou chutar a porta, agora vocês são gestores, vocês vão, atividade meio para auxiliar quem? Ao policial da atividade fim. Aquele que tá na rua, né? Aquele que está na rua, que está no distrito, que está no cartório, que está no plantão. E virando gestor, tem uma outra visão, né? Quando vira gestor, tem uma outra visão, porque o senhor não tá há quanto tempo na rua? O Garra era operacional, Puramente. né? Então tem essa experiência da rua, tem a experiência da delegacia e agora vai passar a ter uma experiência de gestão. É totalmente diferente. Tem uma visão macro, né? Exato. Eu passei por diversas unidades, eu trabalhei no plantão, eu trabalhei no Garra, na DISE, trabalhei no aeroporto, trabalhei no DENARC, no DEIC, eu trabalhei na divisão de produtos controlados e fui para o DECAP. No DECAP foi onde eu vi a gente sempre ouvia falar, pô, você fulano decapiano. O DECAP é o melhor, é o que deveria ser o melhor, o mais aparelhado departamento da Polícia de São Paulo. E não é. Ah, não, longe disso. Sim. E doutor, o que o senhor acha que essa sua experiência, principalmente como de rua, durante tantos anos trabalhando no Garra, em grupo operacional, o que o senhor acha que essa experiência pode acrescentar numa eventual função de gestor que o senhor vai vir a ter daqui para frente? Nessa sua na futura fase da sua carreira? Não, então, toda essa bagagem que eu adquiri, eu acho que ela favorece o quê? Eu ver qual é a necessidade do policial, daquele policial operacional, do que está na rua, do que está no distrito. O distrito hoje ele faz muito pouco. Então, assim, a gente sabe como é. A falta de pessoal, de manutenção, o operacional, que nem não ter Garra em Guarulhos, Segói. Eu vou falar, eu tinha 5 cartórios, 60 policiais, na época com o Dr. Genestretti, e agora eu fiquei sabendo que tem 2 viaturas. Não pode, se você precisa, você tem que dar apoio para o distrito, você tem que fazer um serviço mais elaborado, porque é o especializado, precisa de tudo isso. Hoje o distrito fica, né, se acontece uma ocorrência talvez mais gravosa, tem que pedir apoio para a PM. Exato. Não é? Você não tem para quem ligar e pedir apoio. É a PM que vai chegar primeiro ali, não é? Isso, do meu ponto de vista, tinha que ser mudado. Sim. Até porque tem os outros departamentos, como o Garra, o GOI. Mas assim, o doutor ele traz essa bagagem muito boa de vida, de polícia. Mas o doutor é cidadão guadurense? Não, sou paulista. Paulistano. Mas está há quanto tempo na cidade? Eu vim para Guarulhos já faz tempo. Só que eu casei, saí, aí acabei voltando de novo, porque minha esposa é guarulhense. E tô aqui. Mas tem apego a Guarulhos também, né? Gosta de Guarulhos, gosto. Né? É muito engraçado, Fabiano, que as pessoas que moram em Guarulhos, as pessoas que gostam de Guarulhos, elas não querem sair daqui, né? Eu gosto de Guarulhos. É muito bom, né? E o doutor, eu acho que ele se confunde com o Guarulhos, assim, ele é muito conhecido em Guarulhos. Qualquer pessoa que você pergunta do doutor Douglas, que Douglas? O Douglas gestor de Guarulhos. Já porque acho que o senhor fez muito nome aqui em Guarulhos, né? Então é muito conhecido, tá muito arraigado em Guarulhos, doutor. Esse negócio assim, a figura fez dele. muito barulho, né? Acho que movimentou, deu muita cana aqui em Guarulhos, né, doutor? Nós fizemos alguns casos emblemáticos, né? Nós achamos o quadro da Pinacoteca. Isso. Fizemos fizemos um rouba-banco, flagrante de rouba-banco. O Jackson, não sei se você pode, não me deixa ver, o Jackson participou de várias, a gente sabe disso. Nós fizemos, na época o chiclete, fizemos o caso do chiclete, fizemos um monte de coisa. E o senhor atuou também no antissequestro aqui também, né, doutor? Nós fizemos vários casos. Eu lembro, o senhor me já contou. Muitos casos. Qual que foi o doutor? O caso do garoto lá, não me recordo do caso, o pai dele era proprietário de uma escola em Arujá, o Robson, seu Robson. Qual foi esse caso, doutor? Não me lembro. Olha, então, quando a gente fala da importância das ferramentas investigativas, esse garoto ele morava em Arujá, ele estava indo para a escola e junto com o irmão, e ele foi arrebatado por um bandido. O que aconteceu? Nós tínhamos um grupo. Na nossa delegacia, nós tínhamos uns policiais que ficavam encarregados de orientar a família, de fazer um monitoramento, de participar da gincana. Bom, um dos investigadores que foi para a casa da vítima
Passou um período lá, chegou na delegacia e falava assim, achei estranho que um advogado lá e falava assim, olha, eu já participei de uma negociação, deixa que quando os caras ligarem, eu falo. E chamou a atenção dele. Então o que aconteceu? Com a senha nós fizemos o quê? O horário do arrebatamento, puxamos a ERB e as ligações efetuadas e recebidas desse advogado e nós vimos que naquele período, às 7 da manhã, teve um disparo de números para ele. Então nós fizemos o quê? Pedindo interceptação telefônica nele naquele número. E aquele número que ligou para ele... O número que ligava para ele. Era o arrebatador. Então a investigação partiu dali. Já deu um norte e de lá nós seguimos até a conclusão do caso. E ele estava envolvido? Tava. Ele tá na rua há pouco tempo. Eu conheço esse advogado, ele voltou, inclusive, tá na rua, tá trabalhando. Mas ele não tá mais em Guarulhos, mas ele já saiu da cadeia já. Então ele tinha participação no arrebatamento do menino e ele tava... Ele fomentou, a rotina, sabia. Sim, sabia tudo, deu A maioria dos casos de sequestro começava assim, uma conversa informal, fiz um negócio, aí ganhei um dinheiro. Quanto? Vendeu um imóvel por 2 milhões de reais. E o menino foi salvo com vida, foi resgatado com vida, graças a Deus. Mas deu trabalho, bastante. Ficou vários dias em cativeiro, foi bem difícil. Eu tava falando... A doutora Fabiana participou de um podcast aqui, né? E a gente tava falando dos profissionais, né? Você vê? Um advogado dentro do crime, né? Então, existem profissionais... E o tirocínio do investigador que estava na casa da vítima, de se ligar com base o piloto, diálogo, o velho, e de puxar esse fio desse novelo aí, porque talvez se fosse um investigador que não tivesse tanta experiência, tanto conhecimento nisso, não teria se tocado, poderia achar que o advogado estava lá para ajudar só, né? Eu percebo assim que esse mesclado das novas turmas tem muito a aprender com os antigos, né? Com certeza. Olha, nós tivemos um caso, até fazer minha homenagem aqui para o Dias trabalhou com a gente, faleceu já, mas o Dias teve um caso que o ladrão foi roubar uma, não sei se era videolocadora, e o proprietário era um investigador na época do Garra Motos. E ele reagiu, ele foi alvejado, aí ficou aquele rebuliço todo, e eu nunca esqueço, o Dias foi para casa, aí um menino procurou o Dias, uma sexta-feira à noite. Seu Dias, eu acho que eu sei quem foi. Aí o Dias já segurou ele, conversou com ele, já falou de onde, já ligou para mim, aí foi acionando, e o caso foi todo esclarecido assim, no tirocínio. Sim. E no comprometimento, né? É isso que as novas gerações precisam sugar dos mais antigos. O tirocínio, a experiência. A gente pode ter muito conhecimento jurídico, pode ter muita força de vontade, muito vigor físico, mas a experiência, doutor. Então, mas o doutor Douglas sempre teve uma coisa muito boa, ele sempre esteve muito perto dos tiras, né? Sim. Até hoje, viu? Até hoje o doutor é muito próximo dos tiras. Eu gosto de prestigiar o policial que trabalha comigo, eu acredito neles. Ele dá muita segurança, doutor. Eu confio doutor. na informação, eu sempre confio na informação. Quando nós fizemos o caso do quadro da Pinacoteca, o Orlando, na época, ele contou para mim uma história que acho que ninguém acreditaria. Eu acreditei e deu certo. Olha, o doutor, ele dá muita segurança aos investigadores quando trabalha. Primeiro porque o doutor tem muita experiência, principalmente experiência de rua. E segundo que o doutor é muito inteligente, né? Então, ele é muito esperto, doutor. Vamos fazer uma pergunta. É simples. Passou qual foi o número que passou no curso superior de polícia? Quando eu fui aprovado no curso? Em 7º. Em 7º. E ficou magoado, viu? Quem estudou direito constitucional com o senhor? Quem estudou direito constitucional com o senhor? A doutora. Passou em 7º e ficou magoado, viu? Ficou. Tá revoltado. Não, mas tem um meio aqui, porque eu vou pra terceiro, meio que... Eu não entendi, isso foi bem... Os títulos. E o doutor, ele trabalha de porta... Eu falo, eu aprendo, não é brincadeira isso não, eu aprendo muito com ele. O doutor trabalha de porta aberta. Ele é o titular, e é muito difícil hoje, porque infelizmente há muito ego ainda. Exatamente. E, infelizmente, a gente sabe que existe isso muito na polícia, os antigos com relação aos novos, e ele trabalha sempre de porta aberta. Então, isso é muito bom, porque ele está sempre muito próximo da equipe dele, dos delegados que são assistentes dele, dos investigadores, dos escrivães. Então, e dá uma segurança muito grande para trabalhar com ele, justamente por isso, porque está próximo. Mas eu aprendi isso, né? Então, na verdade, assim, quando eu fui pro Garra,
Eu aprendi isso com o Dr. Genestretti, com o Lobo, né? Então, assim, já era a forma deles trabalharem. Então, eu vivi aquilo, tinha um grupo bom. É assim, quando a gente trabalhava aqui, assim, era tudo perfeito. Entendeu? O grupo era bom, os investigadores eram bons, o chefe dos investigadores, o Lobo, era nota 1 milhão, o Careca era nota 10. Então, assim, na verdade, eu aprendi com eles, né? Depois eles saíram, eu continuei. Só que eu só continuei o que eu aprendi, né? Foi a forma que eu fui, vamos dizer que, treinado, né? Sim. Mas foi assim. E até a relação com os advogados, né, doutor? Sim. Eu não Sim. sei, o doutor, como um profissional aí da área criminal, o senhor vê isso ainda muito, essa resistência de delegado com advogado? Como o senhor vê isso? Sempre vi resistência, doutora. Mas assim, quando o advogado chega na delegacia e pega um delegado mais novo, ele é mais acolhedor. Sim, sim. É muito difícil o advogado que não conhece o meio da polícia ter acesso ao titular. É muito difícil. Isso aí vai ser um caso isolado quando ele tem acesso ao titular. Mas eu percebo que a nova safra, e o doutor, por ter muita experiência, ele é dessa nova safra. Sim. Ele não é tão novo de polícia, tem muito tempo Mas ele de é polícia. jovem, né? Mas ele dá esse acesso. E os advogados de Guarulhos, eu acho que todos devem conhecer. Os que trabalham no ramo criminal, todos conhecem o Dr. Douglas. Se você permite, em 2099, eu já tinha escrito um artigo que falava do contraditório no inquérito policial. Então, assim, eu sou a favor do contraditório no inquérito, eu sou a favor do inquérito defensivo, eu acho que há necessidade da participação da defesa no inquérito, e eu fico inconformado quando chega um advogado na delegacia, por exemplo, e no interrogatório, olha, permaneça em silêncio. Eu acho que aquele momento é o mais importante da defesa, do inquérito e até do processo. É aquele momento que ele tem no calor dos fatos dizer, de se defender, de explicar o que aconteceu. De convencer a autoridade de que ele não está envolvido naquilo ali, né? Exatamente. E aí, logo, vira um relatório final, não é denunciado e não vira processo, né? Exatamente. Mas muitos advogados, doutor, não têm essa visão de que o interrogatório policial tem uma importância sobremaneira na persecução penal. É a primeira oportunidade do cliente dele falar. Então, mas eu acho que ainda tem um conceito do advogado chegar na delegacia e ele achar que todo mundo ali é inimigo dele. E a questão não é ser amigo ou inimigo, a questão é trazer algumas verdades para dentro do inquérito para dar uma visibilidade melhor daquele assunto. Se eu fosse, Deus me livre, mas se um dia eu estivesse presa, eu gostaria de falar no meu interrogatório. Eu gostaria de expor a minha versão dos fatos. E depois, posteriormente, em juízo, eu falo novamente. Enfim, mas naquele momento, eu gostaria de expor, eu gostaria de ter defesa. Eu acho que o direito constitucional ao silêncio é importante, lógico, mas eu acho que o direito à defesa é maior do que o direito ao silêncio. Prevalece. Prevalece. Né? Eu vejo eu isso. concordo. E essa questão que você estava comentando, eu acho que o que pesa não é nem aquela, eu acho que é aquela coisa, né? Delegacia de polícia, eu acho que o nome é pesado, né? Não é um negócio confortável. Eu tenho um amigo que diz, não, passa lá falar comigo. Não vai. Mas eu acho que é aquela coisa do passado, do peso, né? Você, uma delegacia. Então, mas o senhor está falando de uma coisa que o senhor vivencia. Quando eu venho pro lado de cá do advogado, quando vai na delegacia, muitas vezes não tem nem acesso ao delegado. Fala com tira do plantão, aí quer ter acesso ao inquérito, o cara vai procurar onde está o inquérito, com qual escrivão tá, tem que ir no cartório central, para ver. Então, ele não tem acesso, e deveria ter acesso, assim, com mais propriedade ao delegado de polícia. A quem preside o inquérito, não precisa ser o titular, a quem preside o inquérito. Talvez para pegar o CNJ, mas já bater um papo ali, o que está acontecendo? Né? Para entender o caso. Porque com o CNJ, eu venho para cá, doutor, e eu vou consultar o inquérito policial. Só que eu não conversei com quem preside. Eu acho que esse diálogo realmente é importante, sim, entre o que eu falo, a gente está sempre do mesmo lado, a gente quer fazer o nosso trabalho. O advogado na defesa, a gente na colheita de elemento de informação. Eu acho que tem que ter esse diálogo. O inquérito tem o princípio da publicidade. Você pode ter acesso. É lógico que agora o medida sigilosa de conteúdo investigativo, cautelar, se não pode, já não vai estar lá. Então, assim, não tem por que negar vistas. É normal.
Então, mas ainda tem. Quando chega na delegacia, ainda E tem. o que o senhor faz quando Então, vista é olha, negada? é assim, eu sempre peço uma ajuda para alguém do meio. Eu sempre busco alguém do meio para entender por que está acontecendo aquilo ali. Mas eu, particularmente, como eu fico muito na região de Guarulhos, doutora, então O senhor eu conhece, atuo né? muito na Polícia Civil de Guarulhos. Mas eu atuo bastante na Polícia Federal. E eu vejo que o tratamento na Polícia Federal ele é diferente da Polícia Civil, mesmo sem ser conhecido. Ele tem uma diferença. E eu não entendo por que existe essa diferença na Polícia Federal com a Polícia Civil. Lá, você vai ter acesso àquilo que realmente pode ter acesso. Na polícia também você vai ter acesso. Mas tem uma barreira, geralmente, porque nem sempre o escrivão ou o delegado de polícia que estão cuidando daquele inquérito, eles estão ali. Nem sempre os investigadores que estão cuidando daquele caso, eles estão ali. Então você dá de frente com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum daquela situação. Na Polícia Federal, o modelo é diferente. É um escrivão, um delegado naquela delegacia. Os agentes ficam no núcleo de agentes. Né? Então, você não vai ter acesso aos agentes. Você vai ter acesso ao inquérito através ou do escrivão ou do delegado. E muitas vezes aqui na Polícia Civil você precisa do investigador. Que é fundamental, porque o investigador está na rua, ele está procurando as provas, ele está buscando isso. E quando você conversa com o investigador, você já diz para ele, olha, eu já sei como que eu vou ajudar nesse caso. Porque meu cliente não estava aqui nesse dia. A herb dele, ou o Google Maps hoje, né, doutora? Daqui, eu tenho testemunha, posso trazer uma testemunha para dizer que ele estava em outro lugar. Porque o que a polícia quer é esclarecer os fatos. Exato. Não é isso? E o que eu quero é ter acesso àquilo que você tem na cabeça. Que o policial tem na cabeça. E nem sempre, eu acho que tem muito a ver com o que o Joaquim falou, o número de policiais hoje está bem reduzido. Então eu acho que existe uma sobrecarga nas delegacias. Então assim, ou o advogado conhece como funciona, ou ele fica meio perdido. Isso tem muito a ver com aquele nosso bate-papo dos advogados novos, Sim, né? sim. Como se portar, como chegar, como perguntar. Mas eu acho que isso tem a ver com esse número pequeno que está tendo na Polícia Civil, que precisa aumentar, né? Não, precisa aumentar. O PM não precisa fazer TC. O que você precisa é equipar a delegacia com funcionário para fazer o TC. Não, tudo bem, mas e aquilo que vira inquérito policial, uma coisa mais gravosa? Já vai para um cartório, já tem um escrivão. Poxa, teve um advogado essa semana, ele me ligou, um amigo meu, semana passada, ele falou assim, na verdade, o 42, né, eu trabalhei no 42, até um delegado que trabalha comigo lá hoje é o titular. Aí o que aconteceu? Eles fizeram uma prisão, ele deu uma entrevista, aí a vítima era uma empresa, aí ele falou assim, poxa, eu não sei, eu só queria ver, dar uma palavra, não tinha acesso, aí eu tive que ligar Ele era advogado da vítima. Da vítima, tá. Aí eu falei assim, ele falou, pô, mas por que já me procurou? Eu falei assim, acho que ele não tá tendo acesso a você, não estão deixando de chegar. Não, já fede pra procurar só. Então, realmente... É o que o doutor falou. Teve Mas que tá usar vendo? com alguém da polícia. Você tem que usar alguém para pedir uma ajuda. E o Dr. Douglas, ele dá esse acesso, né? O Dr. Douglas sempre deu esse acesso aos a gente advogados. ajuda. Não, o doutor Douglas, ele tem 1 milhão de amigos. Quando a gente vai trabalhar numa delegacia, Ou mais. eu falo pro escrivão que tá lá, eu falo, doutor Douglas é ótimo, só que ele tem 1 milhão de amigos. Sempre alguém vai pedir alguma coisa pra ele, então sempre atende o doutor Douglas. É isso, ele tem 1 milhão de amigos. E o ponto de vista do doutor, o ponto de vista jurídico, eu já discuti alguns casos com o doutor, ele tem um ponto de vista bem mais aprofundado sobre os temas. Sim. É muito gostoso. E ele é entender. bem objetivo também. Eu dou uma voz, quando eu comecei a trabalhar com o doutor, eu sou professor, então eu sou juristinha. Eu gosto de fundamentar, então eu fazia uns BOs de 3 páginas. E eu achava que eu estava arrasando. Aí eu falei, vou trabalhar com o doutor Douglas, vou impressionar. Então eu fazia um flagrante de tráfico de 3 páginas. Aí eu toda feliz, punha jurisprudência, Um dia ele chegou pra mim e fez, não dá, eu não leio nem isso aqui, ó. Isso aqui, mas pra que tanta página aqui? Mas que tanto você escreve aqui? Pra que tudo isso? Fez qual foi o crime, aonde foi, com quem foi? Tá bom. Aí eu caí do cavalo, denúncia. Né? Quem, quando, onde, que, Ele por fala quê? isso, Fabiana. Ponto. Quem anda é objetivo. Aí meu flagrante de 3 páginas, que eu achava que tava arrasando, né? Meu BO de 3 páginas, que ele não leu, meu titular, virou meia agora. Aí agora não, né? Quem Há foi, anos qual atrás. o tipo penal? É isso aí, ele falou, quando, mas pra por que quê? tudo isso, Onde? doutor? Doutora, pra que tudo isso aqui, ó? Mas é BO, é coisa sucinta, rápida. Então, mas o próprio judiciário não lê, né? Já percebi Não. que muitas vezes dentro Nem do eu li, processo criminal acho. você tem que chamar atenção.
para alguns pontos que estão, Sim. às vezes, dentro de um relatório da polícia. Agora você imagina um BO, doutor, de 3 páginas que eu fazia? Quem lia? Acho que nem eu lia aquele BO. Aí consultava até a jurisprudência, né, Sim, doutor? nossa, era Coisa- achando que coisa- tava arrasando. Coisa de professor, Pois né? é. Eu vi outro dia Bel com jurisprudência assim, eu nem terminei de ler. Não era meu, doutor. Eu não Baixa faço mais. cartório já. Doutor, eu não faço mais. Não, não era seu, não. Era de eu outra aprendi unidade. direitinho. Era de outra unidade. O duro é quando esses boletins chegam de outra delegacia, né? Vem vários. Não Vem, 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 porque vem, a nossa vem. delegacia não abre à noite, né? Então, ele vem muitos BOs que é da central de flagrantes do noturno, né? E o doutor tem que ler os BOs com jurisprudência. Hoje a delegacia tem mais ou menos quantos procedimentos por cartório, doutor, sabe? Hoje no 46 eu tenho 1000 inquéritos, deve ser uns 200, 250 para cada escrivão. É Se não muita for mais. coisa, né? Não é mais, bastante, doutor, uns mais, 400 para cada escrivão, mais ou menos. É muita coisa, né? Bastante. E pouca mão de obra, né? E o pessoal trabalha, hein? Não é que Muito. fica sem fazer nada, não. Trabalha bastante. É uma delegacia que está na periferia, né, doutor? Sim, ela é bem periférica. E a densidade demográfica é muito grande lá, né? doutor? A área do 46 ele tem 400 mil habitantes para 53 km quadrados. Quanto? 53 km quadrados para 400 mil habitantes. Doutor, no DECAP, em termos de população, ele está em que lugar, assim, Acho que é maior. O maior Em territorial perde para o 25, mas em E o- população é nacional. o maior, então, que atende mais... Nossa. E população? O Heliópolis não ficava Não, próximo? tem bem menos. A área era menor, né? do A área é Heliópolis, né? menor, deve ter uns 200 mil. 200. Então 215. 46 tem um dobro. Tem. Então, Era. tem que trabalhar, né, doutora? Nossa senhora. Minha nossa. Animação. Nossa senhora. Assim, a gente trabalha até ficar vesga. Mas Você sai vesga da delegacia. não sem sabe, rumo. não sabe nem mais o que é o onde- quê. Não, não sabe nem... Tem que colocar no Waze pra vir embora. Exatamente, olhe lá. Tá ansiosa para voltar. Tá ansiosa? Tá ansiosa. Ah, eu gosto de trabalhar, né? Gosto muito de trabalhar. Doutora é comunicativa, né? É comunicativa. Ela bastante. gosta de falar, fala bem, né? Eu atendo as partes na minha sala, o doutor sabe, eu gosto de pôr o pessoal lá, fazer aquela composição. É assim, parece uma feira. A delegacia parece uma feira, a minha sala é uma feira, assim. Bom, realmente é um privilégio falar com o senhor. Obrigado, sei que não gosta de aparecer muito, né? Eu também não tenho muita intimidade com as câmeras, mas o Dr. Douglas não gosta. Ele gosta de trabalhar sempre nos bastidores, né? Esse é o perfil dele. Eu gosto disso, gosto do direito. Para mim, vou falar, é um prazer poder estar aqui, né? Na companhia da doutora. A doutora foi trabalhar com a gente lá no 58, deu uma salinha com banheiro para ela. Deixa eu contar essa. O doutor é tão bonzinho. Não, eu tenho que falar essa, doutor. Eu trabalhava numa outra delegacia e eu fui. Esse doutor me deu uma chance de trabalhar com ele. Foi praticamente pedir emprego pro doutor, né? E aí eu falei, doutor, eu gosto de trabalhar, eu quero trabalhar. Ele falou, não, eu faço tudo aqui, olha, pode ficar de boa. Eu falei, não, doutor, mas eu gosto de trabalhar. Eu gosto de Tipo, já chutando, né, não, doutora? Ele nem tá precisa, chutando, tá chutando. Pode ficar, não, doutor. Aí eu fui trabalhar com ele e não tinha sala pra mim quando eu cheguei. Então, e eram todos homens, não tinha então era doutor, os tiras todos homens, e eu era a única mulher, eu e a escrivã-chefe, éramos as únicas, e as escrivãs. Mas tinha uma hoje não escrivã. mudou muito, só tem a doutora e a Jennifer. E aí eu fui trabalhar com ele, assim, você imagina, né, sem conhecer, e aí ele tinha uma sala que era muito ampla, sabe aquelas salas com aquelas mesas bem antigas dele. Ele foi tão bonzinho, ele pôs uma parede para dividir, para dar uma sala para mim e deixou a parte do banheiro para mim. Então, então ele abriu mão, você vê que É um titular faz cavaleiro, isso. né? Ele fez uma sala assim, super equipadinha, com parede, com tudo, e deixou a parte que era do banheiro. Ele falou: você é mulher, você precisa ir no banheiro, eu vou em qualquer banheiro. 15 dias depois nós fomos embora. Durou 15 dias. Aí o titular que assumiu a sala derrubou a parede. Assim que a gente saiu. Desmanchou tudo. Derrubou a parede, não tem uma parede lá. E nós fomos embora, né? E aí, desde então, eu acompanho o doutor para onde ele for. Ele foi para Perus, quis matar ele, mas acompanhei. Estamos aí Ele em podia Perus. ter escolhido outra delegacia, Podia, quis ir pra Perus. Ele gosta da periferia. Na verdade, assim, eu pensei no contexto de conseguir alocar toda uma equipe Que era uma e delegacia poder maior. fazer o curso.
Sim. Não que eu fiz prova, fui aprovado, não era certeza, Sim. mas eu pensei... Já não estava só em mim. estudando, né? Tava estudando sim, já, sim, né? Já foi um plano, foi planejado esse curso, Foi, né, foi doutor? planejado. Durante alguns anos, né, o senhor planejou fazer esse curso, Fiquei né? um aninho estudando, aí ainda mudei. Eu não queria ter mudado, aí o nosso seccional, o doutor Jundir, ele teve a opção de mudar, ele quis mudar, e dessa opção, aí eu falei, não, deixa eu afastado, eu consigo alocar minha equipe, e depois a gente vê o que acontece, né? E ficou um ano fora, né? Fiquei 10 meses. 10 meses. E voltou, tá tudo legalzinho como deixou. Ou a doutora Fabiana bagunçou? Uns probleminha, um aqui, outro ali. Meu doutor sempre me acode, né? Ele sempre me acode, doutor Douglas, sempre, sempre. Doutor, pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? Doutora, para de... Não, e a gente vai com um esquentar a problema cabeça. grande, né? Ele minimiza aquele problema grande na tal Fora forma. que você vai, eu falo muito, né? Aí ele fala... Começa do fim, resume, doutor. resume. Começa do fim, o que a senhora quer? Aí eu, fala logo. Mas essa expertise, essa coisa aí de, vamos dizer, compactar coisa, foi tudo no Garra, foi trabalhar com os caras na rua. Tinha que resolver a coisa na hora, não tinha como fazer nada, era aquilo na hora. E aí, o que você faz agora? Só tem 2 baleados, 50 quilos de droga, um carro que explodiu, o outro pegou fogo, e era assim as ocorrências, não era? Os caras um dia me ligaram e falaram assim, o carro caiu na montanha, tá, e aí? 2 baleados? Morreu um cara dentro carbonizado, nós vamos fazer o quê? A PM tá aqui, não sei, então assim, tudo coisa. Então eu acho que, na verdade, foi tudo a vivência que... Foi sua pós-graduação, né? Foi. Na polícia. Tua pós foi ali, né? Foi. Mas eu devo isso ao pessoal que eu trabalhei aqui, né? E eu me lembro que tinha muito mandado de busca no Garra, né? Tinha. Eu sempre gostei disso. Só se lembra do Jackson? Do Jackson? É. O investigador Jackson? O investigador Lembro. Jackson. Lembro. Ele chegava sempre no horário, né, doutor? Chega. Ele era pontual. Qual que era o horário que ele tinha que chegar? Não, é o horário dele, doutor. Qual que é o horário dele? Não, se o mandado era 6, 5 e Ele meia, chegava a que 6... hora? Ah, não sei. Ele se atrasava um pouquinho, né? Porque ele sempre tinha umas diligências no meio do caminho pra fazer, né? Jackson, mano, quietinho. Jackson, mano quietinho. Mano quietinho. Alex. Aí todo mundo esperando O investigador, o Jackson. mas é que ele sempre fazia boas ações no Entendi, caminho, entendi. né? Ele é uma pessoa... O Jackson, O Jackson, acho que a chefia dele primeira foi foi nós lá que indicamos, né? Deu certo. Começou queria me livrar dele para aparecer uma oportunidade. Aí apareceu a oportunidade e falou assim, pô, você sai promovido. Né? Não, foi muito legal. Eu lembro dessa equipe, todos eles são bacanas, são nossos amigos, né? Meu amigo pessoal, a maioria deles são meus amigos pessoais. E o doutor sempre conduziu muito bem aquela equipe. Eu acho que, inclusive, o Garra foi muito feliz em ter o senhor como titular. Obrigado. Hoje eu vejo, tipo, tem o Jackson na chefia, né? O Joaquim hoje é pré-candidato. Não sei o que vai fazer na política, mas é pré-candidato porque ele é um excelente polícia, né? Não, o Joaquim é excepcional. Todos eles. Ali, cada equipe tinha uma característica, era muito legal. Isso é muito bom, né? E o doutor sabia muito bem disso, né? Esse aqui dá pra ir, esse aqui não, você tem que segurar essa aqui, esse pode ir. Não, esse segura. Porque... Paulão, Cezinha, todos, cada um tinha uma característica própria, assim, todos desempenhavam lá o padre, todos eles. É muito mesmo, bacana. o padre tá no quarto DP, né? Tá no quarto. Núcleo de cargas? Tá no... Moraes. O Dias. O Dias. Não, o Marcão Dias, eles tinham uma característica, era diferente do Joaquim, que também era diferente da equipe do Joaquim, mas todos eles encaixavam. E se complementavam, né? Tudo se complementa, né? E o legal é que era assim, entrava um caso de extorsionamento de sequestro, era todo mundo junto. Era muito legal. Bacana. Todo mundo se apoiando, né? Todo mundo se apoiando. Todo mundo se apoiando. Doutora, vamos para as considerações finais, Sim, né? com certeza. Doutor, muito obrigado por ter participado. A gente... eu particularmente fico feliz. Esse é um projeto novo, é um projeto que eu iniciei tem 5, 6 meses. Já vinha pensando nesse projeto faz tempo. O Robson, nosso amigo em comum. Robson. Né? Conversei a respeito desse assunto, me deu algumas ideias. Depois eu tive a Paula Nobre, que
me ajudou bastante com algumas coisas que eu tenho muita dificuldade com a língua, minha língua é muito presa, né? Eu troco o R pelo L, doutora. Nunca reparei, juro por Deus, nunca E reparei. algumas vezes, eu percebo que muitas vezes eu tenho que, quando eu vou fazer sustentação oral, eu preciso trocar algumas palavras. Porque o R e o L, ele fica meio difícil de eu soltar muitas vezes. E você fica nervoso às vezes na tribuna. E às vezes até a rapidez também com o que fala, né? É, porque tem 15 minutos. Velocidade, exatamente. Tem 15 minutos, né? Mas assim, o Dr. Douglas sempre foi de fácil acesso. Eu tenho como amigo, eu ligo, peço socorro muitas vezes. Toda hora que eu ligo, eu sou bem recebido pelo Dr. Douglas. Tenho ele como meu amigo, o Jacques como meu amigo, o Joaquim como meu amigo. São pessoas da polícia que que me fazem bem. De conversar, de bater um papo. Trouxe a doutora Fabiana. A doutora Fabiana agora veio do Dr. Douglas, né? Virou uma amiga aí, ó. Tá apresentando o podcast. Mas assim, eu só tenho a agradecer. Obrigado pela amizade, pela parceria. E conte com esse escritório, conte com esse advogado sempre e com esse amigo também. Obrigado. Eu que tenho que agradecer. Fico muito feliz. O Dudu é meu amigo já faz um tempão, né? Me apresentou, mas assim, eu na verdade, dessa engrenagem toda aí, desses policiais que trabalharam comigo, né? Eu só fui um detalhe, né? Na verdade, tudo que eu consegui, que eu sou e que eu aprendi foi com eles. Então, isso aí até hoje, né? Nunca um dia é igual ao outro e é muito legal. A gente só adequa uma situação a outra. Mas assim, é tudo oriundo dessa turma aí. E eu sou muito grato a eles. Mas assim, ó, a doutora Fabiana tá aqui do lado e tá fazendo novos discípulos. Não, e eu falo das palavras, faço das palavras do doutor as minhas. Hoje eu aprendo muito com o doutor, da mesma forma que ele aprendeu no passado com quem o treinou, eu aprendo com o doutor, com o Fábio Chefe, que é o chefe do doutor, o chefe dos investigadores do doutor, aprendo, eu tenho uma experiência danada. Então, com o escrivão-chefe, o Luiz também, o pessoal todo da delegacia, eu aprendo. Eu sou uma eterna aprendiz, assim, espero que continue aprendendo por muitos e muitos anos aí. É que o Fábio Chefe, o garra dele era o genérico. Ele fala que o meu que era, mas é o dele que é. O dele não tinha cartório, o nosso tinha 5, né? Mas agradeço a presença do doutor. Foi muito bom esse bate-papo. Doutora Fabiana, obrigado. Doutor, obrigada pelo convite também. Pela vinda, né? O convite foi meu, mas a vinda foi da doutora. Toda vez que precisar, pode me chamar. Eu vou chamar porque a doutora fala bem, viu, doutora? Foi muito bem. Parabéns, doutora. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau.